Bom dia, minhas maravilhosas! Bom dia! Como que vocês estão? Tô tão animada para a nossa aula de hoje. Sejam muito bem-vindas à aula 4 do desafio A Chave do Movimento. E hoje nós falaremos sobre como reconhecer o seu valor e como comunicar o seu valor para o seu cliente. Eu espero que vocês sejam super animadas, empolgadas, com o fogo no cu aceso, amigas. Eu já estou com o meu fogo no cu aceso, tá? Eu adoro acender uma vela quando eu tô fazendo coisas criativas, coisas que demandam energia, coisas que, sabe, que a gente precisa de, sabe, de inspiração. Eu sempre acendo uma vela aqui, tá? E aí, ó, eu gosto disso, ó, o cu tá pegando fogo. É assim que eu gosto, minhas maravilhosas. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A aula de hoje, ela vai ser extremamente importante. Eu sei, minhas perfeitas, eu sei que hoje tá frio, eu sei que hoje tá difícil, eu sei que hoje tá difícil. Eu imagino o quanto que deve estar difícil para vocês que moram em lugares mais frios. Eu moro na Baixada Santista, né? Eu moro em Santos. Então, aqui tá frio, tá? O que é o que é já preocupante, porque aqui tá muito frio. Aqui tá bem frio mesmo. Agora eu fico imaginando em outros lugares que realmente são frios, como o interior de São Paulo, sul, lugares que não são normalmente calor. Meu Deus, amigas, eu acho que vocês estão morrendo, tá? Oh, eu imagino que outros lugares estejam realmente tensos. Então, eu entendo que hoje o fogo no cu, ele tá. É ele que vai sustentar, mas se esforcem para estar ao vivo aqui, porque hoje, minhas maravilhosas, porque hoje eu vou contar uma coisa para vocês. No final dessa, eu acho que eu vou contar no meio dessa aula uma surpresa. Lembra que eu disse que quem estiver ao vivo vai ser a primeira a descobrir uma coisa? Pois é, minhas maravilhosas. Quem está ao vivo aqui no YouTube, quem está ao vivo aqui no YouTube, no meio da aula, eu vou contar uma surpresa para vocês. Então, assim, fiquem extremamente assim, conectadas comigo, porque eu vou contar uma coisa que eu acho que vocês vão ficar muito felizes mesmo. É uma coisa que na semana passada eu tomei uma decisão que é para vocês, tá? É para vocês que estão aqui ao vivo. E eu acho que vocês vão ficar. Cara, eu acho que vocês vão surtar. Mas por que vocês vão surtar? Porque se eu disser sem explicar o que é, vocês talvez não falem assim, ai, tá, mas agora hoje eu vou explicar o que é essa surpresa. Eu vou explicar como você vai usar essa surpresa. E é uma coisa que geralmente as pessoas que estão fora aqui não sabem, mas vocês vão saber. Então, vocês estão animadas? Mas para eu contar essas surpresas, vocês vão ter que dar muito like nesse vídeo, tá? Que vocês estão fraquinha. Eu sei que vocês estão com frio, mas tira o dedo debaixo do cobertor e dá like, tá bom? Para eu contar a surpresa para vocês. Vamos começar a nossa aula de hoje, que é sobre como eu posso comunicar o meu valor para o meu cliente. Como que eu reconheço, como que eu identifico e como que eu comunico o meu valor para o meu cliente. E aí a gente começa falando sobre algo que é, cara, algo que é básico. O meu cliente, ele vai reconhecer o valor que eu primeiro reconheço. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam e escrevam. O meu cliente, ele vai reconhecer, ele vai identificar, ele vai perceber o valor que eu reconheço, porque não tem como eu comunicar, não tem como eu colocar na minha comunicação, na minha venda, na minha negociação, na minha marca, um valor que nem eu reconheço. Entende? É por isso que a gente tem vindo, em cada uma das nossas aulas, desenvolvendo essa consciência. A primeira coisa que a gente fez foi o que eu quero para minha vida. Como que eu vou ser mais executora? Então, eu primeiro preciso saber o que eu quero para minha vida. Porque se eu não sei o que eu quero para minha vida, é porque eu nunca parei para pensar nos meus sonhos, nos meus objetivos, não naquilo que eu preciso para sobreviver, mas naquilo que eu quero. Porque se eu não souber o que eu quero, eu não irei me valorizar.
Eu sempre acharei que as pessoas estão fazendo um favor para mim, que as pessoas estão comprando por pena, que tem pessoas melhores do que eu, então, é como se a gente não tivesse identidade, é como se a gente não tivesse valor. Então eu preciso saber o que eu quero, eu preciso saber quais são os meus objetivos, e não é sobre o que eu preciso para sobreviver, é o que eu quero. Porque tem muita gente que, ao pensar nos próprios objetivos, pensa o que eu preciso para sobreviver, o que eu preciso para pagar as minhas contas do mês. E óbvio que as contas são importantes, mesmo maravilhosas. Mas se eu não romper essa camada da sobrevivência e começar a pensar no que eu quero de verdade, se não houvesse nenhum tipo de limitação financeira ou geográfica, o que eu quero? Não é o que eu preciso, não é o que eu posso agora. Porque se a gente for pensar naquilo que a gente pode agora, adivinha, a gente vai sempre decidir ter coisas inferiores. Porque o que eu posso agora? Eu não posso comprar isso daqui agora. Então eu não vou colocar isso na minha, sabe, na minha lista de objetivos, de metas, eu não vou colocar isso. Porque não é uma coisa que eu posso. E aí, quando eu só olho para aquilo que eu posso fazer hoje, para o valor que eu posso faturar hoje, para os objetivos que eu posso realizar hoje, eu diminuo a potência do meu esforço, do meu trabalho, o quanto que o meu trabalho ele consegue, de fato, alcançar outras pessoas. Então já sabe, se isso daqui tá virando chave, você manda chave, escreve chave, Cami, para eu saber que tá pegando forte em vocês, combinado? Então, o que que acontece? Eu preciso, quando eu tô falando de comunicar o valor para o meu cliente, isso é muito sério, né? Porque quando a gente ouve aqui na internet as pessoas falando de o cliente precisa perceber o seu valor, o cliente precisa perceber. A gente acha que é um jogo apenas de oferta e demanda. A gente acha que é um jogo de, eu preciso criar uma oferta irresistível. Eu preciso falar dos benefícios, do significado somente, mas não. A comunicação do valor do meu trabalho começa em primeiro eu saber quanto isso vale, em primeiro saber quanto isso vale para mim, em primeiro entender o meu valor, porque senão eu não comunico, senão eu não tenho realmente culhão de falar para o cliente que vale. Tem pessoas que falam assim, aumente o seu ticket, venda high ticket. Só que ninguém conta o quanto é difícil para uma mulher, para uma empreendedora, dizer um preço mais alto sem que nem ela reconheça esse valor. Aí você vende uma coisa por R$ 200 e aí falam assim para você, não, cobra 2.000. Aí você fica tremendo na base. Por quê? Porque você não reconhece esse valor, você não sabe como identificar esse valor. Então é um processo de primeiro entender o que eu quero. Qual é o valor? Qual é o valor daquilo que eu tenho para oferecer? Porque se eu não sei o que eu quero, eu vou estar sempre me diminuindo. Então, por isso que a primeira coisa que a gente fez aqui nesse desafio foi o que você quer. Não é o que você pode, é o que você quer. Porque se eu decido que, o que eu posso agora, o que eu quero agora para esse momento é pagar as minhas contas do mês. Então, eu vou estar sempre ofertando o meu trabalho, eu vou estar sempre fazendo promoção, porque eu estou olhando para as continhas do mês. Porque eu estou olhando só para a sobrevivência. Só que isso, gente, não é o que garante o crescimento de uma empresa. É o que eu falei para vocês. Isso é coisa de autônomos. Autônomos fazem isso. Autônomos vendem para pagar as contas do mês. Todo mundo começa para pagar as contas do mês. Só que chega um momento, gente, que a gente tem que virar a chave. A gente tem que entender que a gente tem uma empresa e que essa empresa precisa, além de pagar as contas, ela precisa faturar. Além de pagar as contas, ela precisa expandir. Além de pagar as contas, a minha empresa precisa prosperar. Existe uma diferença entre sobrevivência e prosperidade. E muitas hoje não conseguem comunicar para o cliente porque tá o quê? Sobrevivência, sobrevivência, sobrevivência. Eu preciso sobreviver, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E óbvio, gente, isso é uma coisa muito, sabe, muito elegível, uma coisa muito honrosa você querer pagar suas contas. Mas se você não virar a chave, você só vai ser uma pagadora de contas mesmo. E para isso, você pode ter um emprego que te dá menos dor de cabeça, menos responsabilidade, né? Você tem seu domingo livre, né? Então,
não tem que arcar com decisões diárias. Agora, se você resolveu empreender, você precisa virar essa chave. E eu sei, porque eu fui uma das pessoas que começou a empreender para fazer uma renda extra, para poder complementar a minha renda. Até que eu entendi que ter um negócio é mais do que só sobreviver. Porque senão você vai estar sendo empregada da sua empresa. Então me diz, como que eu comunico o valor do meu negócio? Como que eu comunico o valor da minha empresa, do meu trabalho? Como que eu faço que o cliente perceba o meu valor se eu ainda quero só pagar as contas para sobreviver, se eu ainda não reconheço esse valor, se eu ainda não sei o que eu quero de verdade? Então, minhas maravilhosas, eu vou contar agora para vocês qual que é o próximo passo. Então, qual que é o próximo passo, Cami? Eu reconheço o meu valor e aí agora a gente vai para o próximo passo, que é, de fato, comunicar esse valor. Que é, de fato, comunicar esse valor. Então, o próximo passo que nós fizemos foi reconheci, identifiquei aquilo que eu quero. A segunda coisa, o que a gente fez? Qual que foi a segunda coisa que a gente falou, gente? Intencionalidade. Para eu comunicar meu valor, eu preciso ser intencional. Quando as pessoas falam assim, olha, eu quero muito que o meu cliente perceba o meu valor. Mas você não é intencional naquilo que você comunica. Você não é intencional no tipo de cliente que você quer atrair. Você não é intencional na comunicação. Você não é intencional nos lugares que você se coloca. Você não é intencional naquilo que você fala, naquilo que você mostra, em como você produz o seu produto ali para mostrar, para falar. Você só joga aquilo lá e espera que as pessoas percebam o valor, porque não, porque eu sou boa, porque eu sou esforçada, porque não, porque eu mereço. Sim ou não? Viramos chaves aqui. Sim ou não? Sim ou não, minha maravilhosa? Então, as pessoas elas não irão perceber o seu valor porque você é esforçada. As pessoas não irão perceber o seu valor porque você merece. As pessoas não irão perceber o seu valor porque você é, nossa, Cami, porque eu trabalhei tanto por isso. Tanto por isso. As pessoas vão perceber o seu valor porque você coloca o seu trabalho de forma intencional no mundo. Porque você não vai colocar o seu produto de qualquer jeito. Você não vai falar do seu produto como se ele fosse uma coisinha. Como se ele fosse ah, não, não, não. Seu trabalho. Ele é foda. Ele é foda. Inclusive, eu vou deixar uma lição de casa para vocês hoje. Além, obviamente, do nosso exercício em PDF que eu mando lá no nosso grupo, ontem eu fiz uma coisa que eu quero muito que vocês assistam. E não, ó, vou deixar a dica aqui, não quero que vocês assistam só como uma seguidora da Moving, uma cliente. Eu quero que vocês assistam como empresária intencional que vocês são. Ontem eu fiz um vídeo, um Reels, eu coloquei o meu tripé em pé, sabe? Em pé. Então, eu gravei em pé, o que já me deu mais, sabe? Energia. Em pé já dá aquela coisa. E aí, minhas maravilhosas, o que acontece? Eu fiz um vídeo falando sobre o MDA, sabe? Que a gente vai abrir na segunda. Amigas, eu entrei num flow. Eu comecei a falar, olha, sem roteiro, sem corte, sem fôlego, sem nada. Eu comecei a falar. Primeiro eu falei, olha, as MDAs estão lá no desafio comentando. De repente, eu entrei num flow de falar do produto que parece que sabe quando parece que assim, cara, eu fui, mas num flow tão bom como, sabe quando você confia tanto em você que você só vai, você tem um objetivo. Eu preciso comunicar o meu trabalho. E eu preciso mostrar o quanto que o meu trabalho é foda. Olha, eu vou mandar depois lá no grupo o link desse vídeo que eu postei lá no Instagram da Moving para vocês verem. Mas olha, atenção, eu quero que vocês assistam com um olhar intencional. Eu quero que vocês ouçam, porque eu entrei num flow sobre o produto, sobre o meu produto,
de uma forma muito, mas muito magnética, apaixonante sobre aquilo que eu acredito. Eu não fiquei preocupada se o vídeo ia ter 1 minuto e meio, eu não fiquei preocupada se eu ia falar alguma palavra. Não, eu só queria comunicar para o mundo o quanto que esse produto era foda. E eu fui falando. E sabe quando você vai subindo a energia? E aí, quando eu finalizei o vídeo, eu falei, cara, eu acho que esse foi o melhor vídeo que eu já fiz na minha vida falando do MDA. Por quê? Porque eu comuniquei com paixão, com, sabe, você vendo aquele vídeo, você nitidamente pensa, essa garota, ela acredita no que ela tá vendendo. Cara, essa pessoa, ela acredita muito no que ela tá vendendo. Cara, ela acredita pra caralho no que ela tá vendendo. E aí, eu já vou deixar aqui para vocês uma lapada, uma chave, que é o seu cliente, ele não compra o seu produto ou o seu serviço, ele compra o quanto você acredita no seu produto ou no seu serviço. Pegou? 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 Então pega. Então pega. O seu cliente, ele compra o quanto você acredita no seu trabalho. Ó. Então, isso quer dizer que se você comunica o seu trabalho, se você faz uma reunião, se você dá o seu preço com uma forma, sabe, xoxa, capenga, sem credibilidade, sem mostrar para o cliente que, porra, quem manda aqui sou eu, quem conhece o negócio aqui sou eu. O seu cliente, ele não pode dominar o seu ambiente. Tem muita empresária que, cara, o cliente tem que falar o que ele precisa. Você vai ouvir, você vai falar para o cliente, olha, eu já sei o que você precisa. Cliente, olha, eu já posso te ajudar. Cliente, olha, eu tenho a melhor solução para você. Sabe? Com imponência, com poder, com confiança, com postura, sabe? Coloca o seu próprio pra fora, fala com a boca, porra. Tira a batata da boca e fala com vontade. Fala com tesão pelo que você acredita, por aquilo que você sabe que vai mudar a vida do cliente. A não ser que nem você acredite no seu trabalho. Aí a conversa muda. Porque a gente só comunica aquilo que é verdade, né? Então, se você não acredita no teu trabalho, você tem um problema. Você tem que revisar a tua estrutura. Você tem que entender se o seu trabalho realmente é bom. É sobre ser humilde, é sobre ser franca com você mesmo. E é sobre, cara, corrigir se for necessário. Porque nada é pessoal. Se o seu cliente dá um feedback negativo sobre o seu produto, você tem duas escolhas: chorar em posição fetal e se questionar se você é boa, se você vai dar certo empreendendo, ou pegar o feedback e corrigir e melhorar e entender. É assim que é a cabeça de uma empresária com mentalidade de aço, é assim que é a cabeça de uma mulher inteligente, empresária, intencional. Ninguém mais é criança aqui, minhas maravilhosas. Apesar de nós mantermos a nossa criança interna sempre viva e saltitante, na hora de fazer negócio, quem faz negócio, quem faz dinheiro, é a sua mulher adulta, consciente, inteligente, que não leva para o pessoal, que não se magoa com o que o outro fala, que não se compara, que acredita na própria solução, que não está competindo com ninguém porque sabe que o seu caminho é único, que quer resolver o problema do cliente, que age por intuição e não pelo ego. Entende? Então, você vai precisar entender o teu valor e olhar para o teu produto e se questionar, Cami, eu não consigo falar do meu produto desse jeito. Então, ó, fica combinado. Depois, lá no nosso grupo, vocês me cobram para eu mandar o link desse vídeo. Eu quero que vocês assistam. É um vídeo de 5 minutinhos. Bota para assistir, mas com atenção e caderno aqui, ó. Caderno e lápis e caderno e caneta, e anota os insights daquele vídeo,
Porque naquele vídeo eu entrei num flow muito grande sobre o produto. E é isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês abram uma câmera, eu quero que vocês participem de uma reunião com o cliente, eu quero que vocês abram uma call, uma chamada de vídeo, sei lá, qualquer coisa que você vai fechar com o seu cliente, e o seu cliente olhe e sinta que você é a pessoa certa. Porque você garante o seu trabalho. E aí eu vou contar, vou puxar aqui uma experiência, porque nenhuma experiência é individual, né? Quantas vezes você já entrou numa loja e aquela pessoa, você nem estava tão decidido em comprar, mas o vendedor da loja, enfim, a pessoa que estava ali, sabe, falou daquele produto de uma forma tão grandiosa que você se viu obrigada a levar. Você falou assim, cara, eu preciso levar. Eu preciso levar. Eu preciso levar isso aqui, porque, meu Deus do céu, essa pessoa, ela é muito. Cara, é impossível não levar. Alguém aqui já viveu isso? Alguém aqui já fez essa experiência? Já viveu essa experiência de ir no lugar e aí, de repente, a pessoa lá fala do produto, você nem tava. E aí a pessoa começa a falar porque o produto é isso, é aquilo, porque foi feito assim, foi feito assado, porque. Aí o que a gente costuma dizer? Ah lá, papo de vendedor, porque a pessoa é um ótimo vendedor. E a gente acha que isso é negativo. Né? A gente coloca isso na caixinha da negatividade, porque ao longo da nossa vida, a gente ouviu muitas vezes que vendedor é chato, que vendedor é inconveniente, aí a gente recebe a ligação lá do telemarketing da puta que pariu, aí você já fica, ai que saco, porque vendedor é um saco. Aí chega na tua própria empresa, o que você fala? Ai, eu quero vender, mas eu não quero parecer vendedora chata. Amiga, não é que a pessoa é um bom vendedor, é que ela acredita naquilo que ela vende. Ela acredita naquilo que ela vende. E talvez esteja te faltando isso, faltando acreditar naquilo que você vende. Então, depois vocês peguem a caderno, caneta, eu vou mandar para vocês esse vídeo, vocês assistam e vejam o como que é uma pessoa que acredita naquilo que vende. E é treinável, gente. Ai, como eu não tenho uma boa comunicação, eu não tenho essa habilidade de falar, é porque, eu tenho que roteirizar, é porque eu não consigo. Tudo é treinável. Eu não comecei falando dos meus produtos assim. Quando eu abri a primeira turma do MDA, eu também estava insegura. Por quê? Porque não era uma coisa que eu tinha feito ainda. Aí na segunda eu fui melhorando, a gente já vai para a 11ª turma. Já são 4 anos melhorando mesmo o produto, gerando muitos resultados. Óbvio que a nossa autoestima sobre o produto, a nossa confiança aumenta, mas eu nunca deixei de acreditar naquilo que eu crio. E se você não acredita naquilo que você cria, gente, você precisa olhar para a sua estrutura. Você precisa olhar para o seu negócio de uma forma franca, de uma forma honesta, não achando que, ai, não, porque. Não, olhe para o seu produto e pense: eu posso melhorar meu atendimento, eu posso melhorar a minha estrutura, eu posso melhorar o meu trabalho, a minha entrega, porque às vezes você não está com confiança porque você sabe que está fazendo um trabalho de merda. Pode acontecer também. Entendeu? Eu não vou ser a mentora que vai falar para você, ai, você é perfeita, você já é linda e maravilhosa, você só falta vender. Às vezes, nós como empreendedoras, porque aqui eu acredito que eu esteja falando com mulheres adultas e eu quero desenvolver mulheres adultas, não quero desenvolver mulheres iludidas, que, ai, alguém vai passar a mão na cabeça e vai falar, você é incrível, só falta dizer isso ao mundo. Amiga, às vezes você é incrível sim, só tá preguiçosa. Não é preguiçosa, você está, que é diferente. Eu também já estive preguiçosa em alguns momentos da minha vida. E aí? E aí você vai olhar para a tua estrutura, vai melhorar, e ao melhorar, aí sim você vai falar: bom, realmente eu estava insegura porque estava fazendo uma coisinha aqui, mas agora, cara, agora não tem mais como ser insegura não, porque ó, eu parei para melhorar isso aqui, eu parei para ver o melhor fornecedor, eu parei para melhorar minha estrutura, o atendimento meio merda que eu fazia, eu melhorei. Porque tem empresária que é foda. Eu falo com muita empreendedora, eu tenho programas mais avançados de negócio, onde eu tenho contato mais individual com as minhas alunas, e tem empreendedora que é boa, tem uma boa entrega, mas tem preguiça de responder cliente.
Cliente vai lá pedir orçamento. Ai, não, eu tenho preguiça de responder, cliente, eu gosto mais de ficar na operação. Ah, é. E você acha que isso não impacta o valor percebido? Aí você vai lá e trabalha como, sei lá, gente, assistente virtual. E aí você demora para responder o cliente. Você vende agilidade no atendimento e você demora para responder o cliente, é só somar, gente. É matemático, A mais B. Não é coerente, logo o cliente não vai perceber o seu valor. Às vezes o valor percebido não é, ai, meu Deus, florear. Às vezes é só fazer o básico, bem feito. Por quê? As pessoas estão pecando no básico. Só de você entregar o básico, você já tá, ó, muito melhor do que muita gente. Muito melhor do que muita gente. Às vezes fazer um bom atendimento, então quando as pessoas falam faça o básico bem feito, e a gente fica, mas que básico é esse? O básico bem feito, gente, é o básico. É tão básico que a gente fica pensando que é uma coisa. Não, às vezes é o básico, é postar todo dia, é limpar a tua lente quando você vai fazer um story, não fazer as coisas preguiçosa, entendeu? É se posicionar num lugar, sabe, que seja visualmente atrativo e não fazer os stories como se tivesse com preguiça de viver. É fazer um bom atendimento, é responder o seu cliente na hora, é responder dentro do prazo, é entregar dentro do combinado, é entregar qualidade. Às vezes, a percepção de valor tá aí e você não tá fazendo. E você tá achando que precisa de um conteúdo, de uma estratégia, de um. Às vezes você só precisa falar. Às vezes você é boa de boca fechada. Às vezes você é boa e não fala que é boa. Você não mostra que é boa. Talvez nos bastidores você seja impecável, mas não mostra. Não grava um bastidor, tem preguiça de mostrar. Ah, eu tenho preguiça, porque não dá tempo. Ah, então morre pobre, porra. Não dá tempo. É porque eu esqueci. Isso é um recorte da sua empresa. Isso é um setor da sua empresa. Comunicar o valor. Comunicar o valor do seu negócio. Então, não é uma coisa que você esquece. É uma coisa que você tem que deixar pontuada, você tem que pôr no teu checklist, você tem que pôr na tua agenda. Então, a percepção de valor que o cliente percebe sobre nós é tudo aquilo que nós comunicamos. E aí, minhas maravilhosas, o que acontece? Muitas de nós não reconhecemos o nosso valor, não comunicamos esse valor. Então, primeira chave do dia, ó, anota, que essa sequência é muito importante. A primeira chave, eu preciso saber o que eu quero. Porque se eu estiver sempre colocando metas só daquilo que eu posso hoje, o meu movimento, ele será condizente com isso. Então, se eu, ó, quando eu falo para as minhas alunas assim, coloque o que você quer. Coloque o que você quer. Dentro do MDA, a gente tem uma ferramenta chamada Diário da Realidade Desejada. Vocês já devem ter ouvido o que é isso, né? Diário da Realidade Desejada. Aí, eu peço para as minhas alunas, eu falo, você vai colocar no diário o que você quer. E no começo elas ficam meio tímidas e muitas colocam aquilo que elas podem. Então eu falo assim, sei lá, sonhe o carro que você quer. Aí ela quer uma BMW, na verdade. Mas ela coloca lá, um Fiat Uno. E tudo bem, tá, gente? Os meus avós também já tiveram Fiat Uno e aquele que enferruja, sabe? Um quadradinho da Telefônica. Mas não é o que ela quer. Talvez seja só o que ela pode. Só que ela não se permite pensar no que quer. Aí pensa comigo, se a sua meta, se você quer, aquilo que você quer é fazer 20 mil reais no mês, aí você me bota 2. O seu esforço para 2 vai ser diferente se você tivesse colocado para 20. Sim ou não? Se você bota 20, o seu esforço, o teu movimento, as tuas ideias, as tuas estratégias, elas vão se expandir. Então, isso acontece, gente, porque nós não fomos ensinadas a pensar no que queremos. Então, não é uma questão de
Cami, eu não faço porque eu não quero. Porque tem muitas coisas que nós não fazemos porque não fomos ensinadas. Isso não faz parte da nossa cultura, não é cultural para nós. Então, quando eu ouço coisas do tipo, quem quer faz, não é bem assim que funciona. Sabe por quê? Porque às vezes eu até quero, mas eu não faço porque internamente é como se eu não me permitisse crescer. Então, veja só, dentro da sua família, se você ouviu a vida inteira coisas do tipo, a gente não tem dinheiro para isso. Isso não é pra gente. Isso não é para pessoas como nós. Isso, a gente não tem dinheiro para comprar isso. Isso não é pra gente. Isso não é para você. Pega mais barato. Quantos de vocês já ouviram isso daí? Quantas de vocês já ouviram isso daí? Então, se a gente ouve a vida inteira de que isso não é para mim, isso não é para você, a gente não tem dinheiro para isso, o que que a gente condiciona a fazer? Quando eu cresço, viro adulta e eu vejo, sei lá, eu vejo o apartamento que eu quero, eu vejo o faturamento que eu quero, logo o meu cérebro me puxa para. Não, isso não é para você. Não, não, isso é demais. Não, isso não é para você. Não, escolhe o mais barato. Não, não tem dinheiro para isso. A gente coloca os nossos objetivos e as nossas metas baseados só naquilo que a gente tem hoje. E aí é como se a gente pusesse uma pedra na possibilidade de ter. Entende? Isso é uma coisa que eu desenvolvo muito dentro do MDA, quando a gente fala principalmente sobre merecimento. Porque merecimento não é, gente, só ir fazer a sua unha e cuidar do teu cabelo. Merecimento, ele tá sobre aquilo que você acredita que merece. E o que a gente acredita que a gente merece está 100% alinhado com o que nós acreditamos sobre o mundo, que obviamente tem a influência do que a gente ouviu a vida toda, porque eu não sei se você sabe disso, mas quando a gente nasce com drive vazio, né? A gente nasce sem memória, sei, porque, porra, a gente nasceu agora, entendeu? A gente chegou no mundo agora, então a gente vai aprender muita coisa. E aquilo que nos é ensinado é o que é consolidado no nosso cérebro desde cedo. Então, se ninguém em nenhum momento falar para mim que dá para fazer diferente, eu vou continuar replicando aquilo, porque aquilo é o meu mundo, aquilo que eu acredito. Como que eu mudei isso? Eu sempre trago a minha jornada para vocês, né? Muitas perguntam, Cami, de onde surgiu o MDA? Ou o que você sabe no MDA? E eu sempre li muito. E quando eu estava trabalhando no CLT, pegava busão, inclusive, para ir trabalhar, no ônibus, que era 30 minutinhos da cidade que eu morava até a cidade que eu trabalhava, eu aproveitava para ler. E na época, eu fui criada pela minha avó, ela ia muito em. Sabe aquelas casas de doação de móveis que você vende mais barato? Então ela doava, eu comprava lá também. E lá tinha um sebo. E eu comprei 2 livros ali, um chamado Segredos da Mente Milionária e um chamado Pai Rico, Pai Pobre. Eu li esses livros quando eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 32 anos. O primeiro que eu li foi Pai Rico, Pai Pobre e depois Segredos da Mente Milionária. Eu comprei esses 2. Eu tenho até hoje esses livros, que tá lá o preço, quanto que eu paguei no sebo. E o Pai Rico, Pai Pobre, se vocês nunca leram esse livro, leiam. O Pai Rico, Pai Pobre, o escritor conta a história que ele tinha um pai, e esse pai, ele tinha um emprego fixo, né? Ele era professor, ganhava até um salário razoável, seguro, só que ele tinha uma mentalidade pobre. Então, esse pai, sempre que ele via alguma coisa, ele falava: Isso não é pra gente, a gente não tem dinheiro para isso não é pra gente, a gente não tem dinheiro para isso. Era uma pessoa muito insegura para tomar decisões ali financeiras, porque ele estava sempre baseado no salário que ele tinha. Só que o amiguinho dele, tinha um pai que era um furado, gente. Era um cara que não tinha grana, não tinha emprego fixo, mas ele tinha mentalidade de rico, mentalidade do pai rico. E ele adotou, né, o pai do amigo dele como esse pai rico que falava assim: o que eu preciso fazer para ter esse dinheiro? E obviamente depois esse cara, né, fez dinheiro. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Então essas duas crianças pensavam o tempo inteiro: o que a gente pode fazer para comprar aquilo? O que a gente pode fazer para comprar aquilo? Então o livro é muito legal, fala sobre dinheiro, sobre investimento, é muito bom esse livro. E aí eu li esse livro e aí eu entendi que, peraí,
Não é porque eu não posso agora que eu não posso querer. Porque se eu falar não posso, não tenho, eu boto uma pedra na possibilidade de ter e eu não me movimento mais. E eu vou viver a minha vida ali, ó, na média. Agora, se eu falo, beleza, o que eu não tenho agora, né? Mas o que eu posso fazer para ter? Isso é um exemplo que eu vejo até na entrada do MDA. O MDA, ele tem um valor expressivo, tá, gente? O MDA, ele é R$ 3.000. Quando você está dentro da lista VIP, que é aquele grupo que eu compartilhei com vocês ontem, você tem no primeiro dia, você tem um cupom de R$ 500 off. Mas mesmo assim, 2.500 é um valor expressivo. Eu sei disso. Não é, a gente não tira 2.500 assim, ó. É um valor expressivo, eu sei. Por isso que eu fico 2 meses antes repetindo o valor para vocês. Mas eu tenho alunas que falam assim, um mês antes, Cami, eu quero entrar no MDA, mas eu não tenho dinheiro. Um mês antes. E eu falo assim, cara, como que você me diz que você não tem dinheiro? Tudo bem, assim, não é sobre o produto, é sobre o que você quer. Você já está decretando que você não tem dinheiro, é isso? Você quer? Eu quero, Cami. Você quer? Eu quero, Cami. Você quer mesmo? Quero. Por que você não tá na lista VIP ainda? Por que você não tá lá dentro do grupo? Por que você não tá se mexendo para fazer? Não é porque eu não tenho. Mas por que você não tá se mexendo para ter? Por que você reduz as suas possibilidades para o cenário de agora? Hoje eu moro num apartamento, gente, que há 6 anos atrás eu não podia. Mas eu lembro, eu tenho um Trello que eu coloco as imagens dos meus sonhos, né? E é o que a gente chama de diário da realidade desejada. E eu escrevo também muito o que eu quero. E eu lembro que eu coloquei que eu queria morar em Santos com uma sacada 360 de frente para o mar. Eu não podia pagar por isso. Eu não podia, não era o que eu podia. Mas eu coloquei que era o que eu queria. E tudo que eu fazia intencionalmente era para me levar para este lugar. Agora, se eu falo assim, eu não posso, eu não tenho para isso, deixa eu ver o que eu posso. Aí eu coloco dentro dos meus objetivos aquelas coisas menores, pequenas, que é porque eu posso agora. Então eu não vou me esforçar, eu não vou sair do lugar. Então talvez você não esteja saindo do lugar ou você não esteja comunicando o seu valor porque você não está se permitindo fazer isso. Você não está se permitindo fazer isso. Então, ó o que a nossa amiga aqui falou, a Bruna, não aguento mais ser CLT e ter teto de ganhos. Eu também fui CLT por 6 anos. Sabe qual foi o meu maior salário? R$ 1.500. Aí com descontos, né? Eu ganhava 1.300. O meu maior salário foi R$ 1.500. Eu trabalhava das 8 às 5 da tarde. Eu trabalhava de sábado. Aí depois eu fui para um outro emprego que eu trabalhava, não trabalhava de sábado. Batia ponto, tinha 1 hora de almoço. Sabe o que eu fazia? Na 1 hora do almoço, sabe o que eu fazia quando eu acordava? Sabe o que eu fazia antes de dormir? Eu, trabalhava. Na época era social media. Eu não estava reclamando, porque o CLT tá me matando. Eu estava me movimentando para onde eu queria estar. O que eu decidi fazer? Eu decidi não procurar novos empregos, eu decidi não ir para um emprego que me pagasse melhor. Por quê? Porque eu não queria o esforço de dedicar energia e tempo para uma nova adaptação e também não queria crescer a empresa de ninguém, eu queria criar a minha. Então, eu usava todo o meu tempo livre para poder trabalhar pelos meus clientes. Então, eu cheguei a atender sozinha, gente, 18 clientes de social media, quando foi aquela época que estava migrando de Facebook para Instagram. Então, eu conseguia, não era porque eu tinha tempo, é porque eu tinha vontade. Por isso que o sucesso é individual. Lembra que a gente falou no segundo dia? O sucesso é individual. Então, tem esforços que eu fiz que duvido que você vai fazer. E tem esforços que você faz que duvido que outra pessoa faria. Porque o sucesso é individual. Eu não vou falar para vocês, olha, sacrifique o seu almoço, o seu jantar, a madrugada trabalhando. Faz o que você quiser. Só que faça de acordo com os seus sonhos e objetivos. Entendeu? Porque cada um sabe os seus próprios limites. Cada um sabe os seus próprios limites, tá? E isso daqui é pensamento de escassez, tá? Deixar o meu chefe mais rico? Eu não. Um dia você vai ter um funcionário. Toma cuidado.
Toma cuidado, que um dia você vai ter sua equipe também. Toma muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado, porque você, se você quer ser empreendedora, você jamais deveria falar isso. Sabe por quê? Porque a gente não se torna aquilo que a gente critica. Um dia você também vai ser uma chefe para alguém. Então toma muito cuidado. Eu nunca saiu da minha boca isso. Deixar o meu chefe mais rico? Nunca. Nunca. O meu chefe pagava tudo atrasado. O meu chefe, nossa, era um péssimo líder. E eu lembro que todo mundo da empresa reclamava pra caralho dele. E eu falava assim, gente, tem coisa melhor? Dá pra ir pra outra empresa? Então pode reclamar. Então faz teu trabalho. Eu era excelente em todos os lugares que eu passava, tanto bom ou tanto ruim. Porque eu podia sair de lá? Não podia. Eu precisava pagar minhas contas? Precisava pagar minhas contas. Não reclamava? Não reclamava. Mas tinha gente que estava lá reclamando o dia inteiro, mas não fazia nada para mudar. Então, assim, não reclame do lugar que você está. Todos os lugares que eu passei, todos os empregos que eu tive, que os chefes não foram bons, atrasava salário, era escroto, tinha desvio de função. Eu aprendi muito como não ser essa líder. Eu aprendi muito como não ser essa líder. E hoje, eu sou uma líder que realmente reconhece a minha equipe. Sabe desde quando que eu tô com o mesmo time? Há mais de anos, 7 anos. A primeira pessoa que entrou para trabalhar comigo está trabalhando comigo até hoje. Até hoje. E eu busco trazer oportunidades, eu busco trazer reconhecimento financeiro, eu busco trazer um ambiente bom para essas pessoas trabalharem, eu busco incentivar a empreender também dentro da empresa, fora da empresa, fazer seus projetos, fazer seus sonhos, porque a gente não se torna aquilo que a gente critica. E, gente, tá tudo bem. Ai, Cami, eu falei isso, mas tá tudo bem, amiga. Não leva pro coração. Todo mundo é adulto aqui, não leva pro pessoal. É porque às vezes a gente replica coisas que a gente ouve. Só que a gente não pode esquecer que a gente não se torna aquilo que a gente critica. Então, eu jamais quero que alguém diga assim, ai, trabalhar para a Camila ficar mais rica, aí eu tô construindo uma cultura errada. Eu tô construindo uma cultura errada. Totalmente errada. Então, eu não posso falar daquilo que eu quero alcançar também. Ou você acha que você vai trabalhar sozinha a vida inteira? Então, quando a gente vai pescando essas coisas que nós pensamos, que nós falamos, a gente vai entendendo por que o nosso resultado tá do jeito que tá. Entendeu? Se você é a pessoa que fala que o rico tem que se fuder mesmo, eu não trabalhar para minha chefe ficar mais rica, eu não. Mas foi os R$ 1.400 do meu CLT que fez com que eu ficasse pagando minhas contas para eu poder empreender. Então, é muito importante que a gente meça nossas palavras. Meça as nossas palavras. Porque a gente tem que reconhecer o nosso valor e tomar cuidado, porque aquilo que a gente fala revela o que a gente age, o que a gente acredita. E isso é o que o seu cliente percebe sobre você? Isso é o que o seu cliente percebe sobre você? Hoje, a gente tem um time com uma cultura excelente, uma cultura humana, uma cultura que todo mundo se ajuda, que se importa, que realizam sonhos. Ano passado, eu levei o meu time todo para Portugal. Muita pessoa ali não tinha nem viajado internacionalmente, às vezes não tinha nem pegado um avião, mas cara, bora bater a meta e bora para lá. Bora viver, bora conhecer outras coisas, sabe? Eu quero que as pessoas cresçam comigo, eu quero que as pessoas alcancem, sabe, coisas fodas comigo. É isso que eu quero. Hoje, uma das pessoas mais importantes da empresa, que está na parte financeira da empresa, era que trabalhava comigo no CLT, que era minha amiga, que era recepcionista, que ganhava também R$ 1.200 na empresa que a gente era CLT. Entendeu? Então, gente, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes os nossos resultados, eles estão realmente direcionando. O que a gente fala está direcionando os nossos resultados. Entende? Então, quando você olha para o outro e fala, não, porque enriquecer, porque a gente não vai colher resultado. Tem muita empreendedora que é minha aluna, né? Porque as minhas alunas são todas empreendedoras, né? Minhas alunas são todas empreendedoras. Vocês são empresários. E às vezes aparecem algumas alunas que são empreendedoras, que são empresárias, que agem como se não fossem.
que chega e fala assim: nossa, Cami, mas você devia abrir uma oportunidade, né? Para quem não tem dinheiro. Pá, 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 pá. Você gostaria que o seu cliente fizesse isso? Então a gente tem que entender que o jeito que a gente está fazendo as coisas está revelando seus resultados. Se você é uma pessoa mesquinha, que não reconhece o trabalho dos outros, que chega no lugar já pedindo desconto, não reclame quando o seu cliente fizer a mesma coisa. Porque isso tem muito a ver com percepção de valor. Muito. Você vai. Imagina a cena. Você vai numa reunião com o seu cliente. Vai num restaurante. Aí a conta chega. Aí você, como uma empresária, diz assim: nossa, que caro, vê se pode. Um almoço, R$ 200. Você acha que o seu cliente não pegou aquilo? Ele vai falar para você em algum momento: nossa, mas essa consultoria, esse valor, dá para dar um descontinho? A gente só vive o que a gente tolera. Então, talvez alguns movimentos seus, algumas palavras suas, algumas coisas que você comunica sem nem perceber, está definindo o tipo de cliente que você atrai, está definindo o valor que as pessoas percebem sobre você. Então, a percepção de valor não tem relação com fazer um post no Instagram estratégico, tem relação com o que você acredita sobre você, sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, sobre aquilo que você se permite. Aquilo que você se permite viver, sonhar, as metas que você coloca. Lembra que eu falei que tinha aluna que falava: não tenho dinheiro para entrar na MDA, Cami, né? Aí, beleza. Só que eu também tive alunas que me mandavam assim, mandavam um print da Nubank que falava: Cami, eu estou fazendo a minha caixinha. Todo dia estou colocando R$ 10, R$ 20 e daqui não sei quanto tempo eu vou ter o valor do MDA. Teve uma empreendedora que foi vender brigadeiro, que nem era o setor dela, nem era o nicho dela, foi vender brigadeiro, o dinheiro do brigadeiro era para entrar no MDA. Nossa, Cami, mas aí você também quer que a gente... Eu não quero nada. Cada um vive o que tolera. Você quer uma coisa? Vá à caça. Ah, mas eu quero entrar no MDA. Se vira. Vá à caça. Se mexe. Por que você acha que eu faço um desafio de 8 dias? Para você se movimentar, para você gerar dinheiro, para você, sabe, gerar resultado. De graça, estou dando de graça aqui o meu trabalho para vocês. Meu trabalho intelectual, o meu direcionamento como mentora, toda a minha bagagem, a minha expertise de 10 anos empreendendo. Eu estou dando aqui para vocês. Muita coisa que eu falo aqui são coisas que eu também desenvolvo no MDA. Então, minhas maravilhosas, a gente precisa entender que a percepção de valor que o outro tem sobre o nosso trabalho está muito relacionada com a percepção que nós temos sobre o mundo, sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso próprio. Entende? Então, é preciso que a gente mude para que os outros mudem a forma que nos enxergam. Se você deseja ser uma empresária reconhecida, uma empresária com prestígio, uma empresária que as pessoas percebem o valor, que elas olham para você e elas nem ousam pedir desconto. Por quê? Porque elas reconhecem o seu valor. Do que ser uma pessoa que só nutre coisas do tipo: ah, não, mas o meu cliente não tem dinheiro. Ah, não, mas sabe o que é? É que o Brasil tá quebrado. Não sabe o que é que ninguém tem dinheiro. Não porque a população tá endividada. Não porque não sei o que lá. Você só vê um problema para cada solução. Só vê um problema para cada solução. Mas enquanto isso, tem outras pessoas vendendo e comprando a rodo. Só não tá comprando de você. Por quê? Porque não é importante. Não é importante para ela comprar de você, porque você não se faz importante. Então, quando você aprender a se colocar no mundo de uma forma que realmente valoriza a sua empresa, o seu negócio, isso vai provocar a percepção do outro, porque empreender é um jogo de percepções. Empreender é um jogo de percepções. A percepção que o outro tem sobre você, ela começa na percepção que você tem sobre você, sobre os seus objetivos, sobre os seus sonhos. Aí agora, lembra que eu disse que eu ia contar uma surpresa para vocês? Vocês estão prontas, gente? Vocês estão prontas para a surpresa? Tá pegando? Pegou? A aula de hoje foi poderosa muito, né? Mas tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Lembra que eu falei que eu ia contar uma surpresa? Vocês estão prontas? Porque eu vou contar agora qual que é a surpresa.
Diz que sim, que vocês estão prontas para surpresa. Vocês estão prontas para surpresa. Ó, eu vou contar a surpresa em 3 etapas. 3 etapas. Eu vou falar, eu vou explicar o que é. A primeira etapa, eu vou explicar o que é. Segunda etapa, eu vou mostrar uma coisa que vocês vão ficar muito, 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 cara, emocionadas. E a terceira coisa é a surpresa para vocês. Então vocês vão entender, tá bom? Posso mandar? Beleza. Vocês se lembram que eu disse para vocês sobre as minhas alunas que na hora de escrever no Diário da Realidade Desejada, elas do MDA, elas acabam no início limitando ali os objetivos delas até que elas começam a de fato se permitir a pensar, sim ou não? Vocês se lembram dessa parte da aula? Que as MDAs elas vão escrever, aí eu falo para elas, olha, escreve o que você quer. Escreve o que você quer, não o que você pode. Expande a tua visão, expande a tua, sabe, o que você quer. Aí, o que acontece? Elas começam a se sentir ali no começo, tipo, cara, será? Não sei. Até às vezes com vergonha, né, de pensar naquilo que a gente realmente quer, porque de fato a gente não foi acostumada a pensar naquilo que é muito longe do que a gente acha que consegue. Mas beleza. Bom, aí, quando eu falo do Diário da Realidade Desejada, todo mundo pergunta assim: mas que porra é a realidade desejada? O que é isso, Cami? O que é isso? Gente, vocês estão prontas porque eu vou contar para vocês? Eu vou mostrar aqui para vocês o que é, tá? Eu vou mostrar o que é. Olha, isso daqui é o Diário da Realidade Desejada. Estão vendo? Esse daqui é o Diário da Realidade Desejada, tá? Inicialmente, ele era um convite de você pegar um caderno e você escrever o que você queria. E aí a gente desenvolveu o nosso Diário da Realidade Desejada, que é isso daqui. E muita gente, me pergunta o que é o Diário da Realidade Desejada. O que é, Cami? O que é isso? E aí eu vou mostrar para vocês o que é. Vocês estão prontas? Vocês estão prontas? Prontas, prontas? Olha, vai ser super rápido, tá? Vai ser menos de 1 minuto, tá? Tá todo mundo pronta? Então presta atenção nesse vídeo. É 1 minuto e depois desse vídeo eu volto e te conto a surpresa. Eu queria sair do CLT, eu trabalhava em 2 lugares e eu coloquei dentro do diário que eu não precisaria mais disso, que eu não queria mais isso, e isso se tornou realidade. Coloquei várias coisas aqui e uma delas que se concretizou foi a minha casa e o meu carro também. Eu quero te contar uma coisa que eu coloquei aqui, ó, nesse Diário da Realidade Desejada. A minha primeira viagem para Europa. Isso era muito importante para mim e eu não me imaginava nesse lugar. Há muito tempo que eu não fazia uma viagem internacional com os meus filhos. Isso foi pro diário e eu realizei. Esse diário materializou a pessoa que eu sou hoje. Quando eu entrei no MDA, eu morava com meu marido numa casa de fundo e eu tinha muita vontade de abrir a janela e ver o céu, ver o tempo, porque lá era fundo, então a gente não tinha essa visão. E hoje, todos os dias, eu abro a janela de manhã e eu admiro o céu e eu lembro, cara, estava escrito aqui. Bom, só para vocês entenderem que o que a gente escreve no Diário da Realidade Desejada acontece. E qual que é a surpresa para vocês? A surpresa é que todas que entrarem no MDA no primeiro dia, dia 7/7, vai receber em casa o Diário da Realidade Desejada. Para começar o MDA com ele em mãos. Então, todas vocês que comprarem, que entrarem no MDA no primeiro dia, até das 6 da manhã até a meia-noite, vocês vão receber em casa o diário como um presente para vocês. Vocês vão receber na casa de vocês. E isso daqui, gente, é um caderno inteiro disponível para vocês escreverem tudo o que vocês querem realizar. Então, o que eu aconselho? Entrem na lista, no grupo VIP, que é nesse link que eu acabei de mandar. O grupo VIP é o lugar onde a gente manda primeiro, tá? Então, às 6 da manhã, eu mando o link lá. E depois de umas 3, 4 horas é que eu libero o link direto, tá? E quem tiver no grupo também tem um cupom de R$500 off, tá bom? Fora do grupo, a partir de terça,
é R$3.000, tá bom? Então, somente no primeiro dia você vai ganhar esse diário. Então, essa era a surpresa que eu tinha para vocês. Na semana passada, eu fiquei discutindo com o meu time, tipo, vamos enviar, não vamos. Porque, de fato, gente, é um movimento, né, de logística. Então, a gente conseguiu entrar em contato com a nossa fornecedora. Ela arrasou, ela mandou vários diários pra gente. A gente já comprou, a gente já, enfim, garantiu as embalagens para assim que vocês entrarem, semana que vem mesmo, a gente já vai enviar para vocês. Então, essa era a surpresa. Essa era a surpresa que eu tinha para vocês. E aí, gente, eu vou finalizar a aula falando sobre percepção de valor com uma coisa que eu percebi e que vocês vão perceber de volta também. Quando eu disse que eu tinha uma surpresa para vocês, quantas pessoas nós tínhamos ao vivo? Vocês se lembram? Vocês se lembram? Quantas pessoas nós tínhamos ao vivo quando eu disse que eu tinha uma surpresa para vocês? Nós tínhamos 702 pessoas. Quando eu disse sobre o que era, mostrei o diário, instantaneamente nós caímos mais de 200 pessoas. Alguém percebeu? Sim ou não? E sabe por que isso aconteceu? Porque as pessoas odeiam ver as outras vendendo. As pessoas odeiam ver as outras prosperando e falando dos seus próprios produtos. E é por isso que elas também não prosperam. Cada vez que eu vender o MDA aqui, você olhe e você diga: eu quero vender meu produto assim também. E você preste atenção e você aprenda o como eu vendo o meu trabalho. E você aprenda o como você deve vender o seu trabalho. Porque quando você se retira de uma mesa onde uma mulher está vendendo o seu próprio trabalho, esteja pronta para as pessoas que sairão da sua mesa também. Então, eu finalizo a aula de hoje com essa reflexão para vocês. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, é assim que eu lidero as minhas alunas. É assim que eu ensino as minhas alunas. É assim que elas aprendem dentro do MDA. Eu chamo a atenção mesmo. Eu puxo a orelha mesmo. Ninguém passa batido. Eu gosto quando vocês erram na minha cara, porque eu gosto de corrigir rápido. Porque a gente erra rápido e corrige rápido. E tudo bem errar, minhas maravilhosas. Desde que você esteja disposta a aprender e mudar sua rota. Porque se você tiver uma mente inflexível, teimosa, rígida, você vai continuar batendo cabeça, porque você é teimosa, você não está disposta a mudar, porque você, tá lá, fritando em não porque é assim, não porque vendedor é chato, não porque, não se esqueça, você é empresária também, você é empreendedora também, e você vai ofertar o seu trabalho também, ok? Então, estejam prontas. Na aula de amanhã, estejam todas ao vivo, porque, já vou adiantar o que é a aula de amanhã. A aula de amanhã, gente, a gente vai falar sobre rotina. Prontas para a gente falar sobre como fazer um trabalho inteligente? Prontas para a gente falar sobre como a gente para de fazer um trabalho burro, que não está gerando resultado nenhum, e começa a identificar como fazer um trabalho inteligente? Pois é, minhas maravilhosas, é isso que nós falaremos amanhã, 8 horas em ponto. Vamos voltar lá para o nosso grupo, que o meu time já mandou a aula, o desafio de hoje, o meu time já mandou o exercício de hoje para vocês, e vou mandar aquele áudio poderoso para a gente começar o nosso dia. Beijo, até amanhã.